Oi, meu nome é Maria Júlia e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre citologia, um assunto tão famoso dentro da biologia, né? Ele é conhecido como citologia ou também biologia celular. E ele é um ramo de estudos dentro da biologia que se volta para a célula, que são as unidades funcionais dos seres vivos. Essa área é uma área muito importante, uma vez que a célula ela é a menor unidade viva de um organismo e ela é utilizada para diferenciar um ser vivo daquele que não apresenta vida. E alguns de vocês já devem ter se atentado para uma discussão que vem tendo, mas ela se intensificou no ano passado, né? A questão do vírus. O vírus, ele não tem células. Será que ele não é um ser vivo por conta disso? Lá no final eu vou falar para vocês sobre isso, então esperem aí. As células, elas começaram a ser estudadas a partir de trabalhos com cortiças realizados por um cientista chamado Robert Hooke. Isso foi lá em 1665. Nessa época ainda era muito difícil se estudar essas estruturas microscópicas, né? E esse pesquisador inglês, ele foi o primeiro a visualizar células em um microscópio. E ele verificou células de cortiças mortas. E ele acreditava que essas estruturas eram apenas câmaras vazias. Daí veio a denominação célula, que significa pequena célula. Com o desenvolvimento dos microscópios e estudos mais aprofundados em outros materiais, percebeu-se que todos os seres vivos apresentavam células, e estas eram muito mais complexas do que as estruturas visualizadas por Hooke. Os trabalhos de um botânico e de um zoólogo foram fundamentais para a construção da chamada teoria celular, que dizia que todos os seres vivos eram compostos por células. Em 1855, quase 200 anos depois do trabalho de Hooke, Rudolf Virchow publicou um trabalho em que ele afirmava que todas as células originavam-se de outra célula pré-existente. Entretanto, somente em 1878, Walter Fleming observou o processo de divisão celular e conseguiu provar como a multiplicação das células ocorria. As conclusões obtidas nesses dois trabalhos foram incorporadas à teoria celular, que atualmente ela é conhecida por 3 principais pontos, que são os seguintes: todos os organismos vivos são formados por uma ou várias células. As células são as unidades funcionais dos seres vivos. E o terceiro é: uma célula somente se origina de outra existente. Atualmente, admite-se que as células elas são formadas por 3 partes básicas: a membrana celular, o citoplasma e o núcleo. Vale destacar que o mais correto é admitir que todas as células possuem material genético, uma vez que nem todas possuem um núcleo delimitado por uma membrana nuclear, também chamada de carioteca, por exemplo, as bactérias, né? As bactérias, elas não possuem o núcleo delimitado pela carioteca, mas sim, elas possuem material genético. E essas células que não possuem membrana nuclear, elas são chamadas de células procarióticas. E as que possuem essa membrana, elas são chamadas de eucarióticas. E esses são os principais pontos que eu quero que vocês entendam bem e guardem para os próximos podcasts, tá bom? Essa é a base de tudo que vocês vão precisar para entender muito bem a biologia celular, a famosa citologia.